Está aberta a sessão ordinária deste dia 4 de novembro de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 42 de 2019, da sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2019. Ata de número 42, 2019, aos 30 dias do mês de outubro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Eva Silva dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 41, 2019, da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ofício 24, 2019, oriundo do vereador Marlon, indicação número 85, 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes, a qual, após de lida, foi discutida e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu continuidade à ordem do dia e, de imediato, encerrada por não haver projetos em pauta. Os vereadores Arlete e Wendel fizeram uso da tribuna. Aliás, fizeram uso do espaço das comunicações, desculpe. Como mais nenhum vereador fez a comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de novembro de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lembrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 22 de 2019, oriundo do Executivo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, imediato, encerrada. Tá. Não sei se é, de repente é assim mesmo. Deixa eu dar uma lida. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 22, 2019, Poder Executivo. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019. Wilson Furman, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Prado Centeno, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 22, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hartwig, relatora. Gilson Belling Baifust, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º,
da Constituição Federal, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do município relativas ao exercício de 2020, compreendendo: inciso 1, as metas e as prioridades da administração municipal. 2, a organização e estrutura do orçamento. 3, as diretrizes da elaboração e execução do orçamento e suas alterações. 4, as disposições relativas à dívida pública municipal. 5, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e cargos sociais. 6, as disposições sobre alterações na legislação tributária. 7, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Inciso 1, anexo 1, de metas fiscais, composto de demonstrativos. Alínea A, das metas fiscais anuais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. B, da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2018. C, das metas fiscais previstas para 2020, 2021, 2022, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. D, da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. E, da origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos em cumprimento ao dispositivo no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. F, da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000. G, da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar número 101/2000. H, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar número 101/2000. Inciso 2º, o 2. Anexo 2, de riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000. 3. Anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações com execução prevista para o exercício financeiro de 2020, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade, artigo 1º, artigo 2º. Artigo 2º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 relacionadas com a execução de programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com a execução de programas e ações orçamentárias. Desculpe, eu vou repetir. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 relacionadas com a execução de programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021,
Lei número 1297, de 11 de outubro de 2017, e suas alterações, especificadas no anexo 3, integrante dessa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no inciso 3 do parágrafo único do artigo 1º desta lei, as metas e prioridades de que trata o CAPT, bem com as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas até a data de encaminhamento ao Poder Legislativo da proposta orçamentária para 2020. Se surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, as alterações do anexo 3 serão evidenciadas em demonstrativo específico a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade, artigo 2º, artigo 3º. Artigo 3º. O orçamento do município terá sua despesa discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária, instrumento de programação e natureza de despesa detalhada até o nível de elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. Segundo, o conceito de unidade orçamentária corresponde ao menor nível da classificação institucional, e sua classificação atenderá, no que couber, ao disposto no artigo 14 da Lei Federal número 4.320/64. Parágrafo 3º. O conceito de instrumento de programação envolve um conjunto de operações que contribuem para atender ao objetivo de um programa, observando o seguinte. Inciso 1. Incluem-se no conceito de instrumentos de programação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e às pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e concessão de empréstimos e financiamentos. E 2. Os instrumentos de programação, de acordo com suas características, podem ser classificados como atividades, projeto ou operações especiais. Parágrafo 4º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles dispostos na portaria número 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações. Parágrafo 5º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal número 4.320/1964 e na portaria interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal número 163, de 4 de maio de 2001, e em suas alterações. Parágrafo 6º. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Parágrafo 7º. Os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica e terão suas receitas vinculadas a despesas relacionadas com seus objetivos, identificadas em
planos de aplicação representados nas planilhas de despesa referidas no inciso 5 do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. Independentemente da natureza de despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertence as ações correspondentes. Parágrafo único. As alterações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento nos termos da Lei Federal número 4.320/1964. Utilizando-se a modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes executivo e legislativo, devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira, a que se refere o artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar número 101 de 2001. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 5º da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei Federal número 4.320/1964 e será composto de: inciso 1, texto da lei; 2, consolidação dos quadros orçamentários. Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso 2, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3 da Lei Federal número 4.320/1964, os seguintes quadros: inciso 1, discriminação de legislação básica da receita e da despesa dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. 2, demonstrativo da evolução da receita por origem em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar de número 101 de 2000. 3, demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Complementar número 101, 2000. 4, quadro de evidência em colunas distintas as receitas por origem e as despesas por grupo de natureza de despesa dos orçamentos fiscais, aliás, fiscal e da Seguridade Social, conforme artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. 5. Demonstrativo da receita por origem e planos de aplicação das despesas dos fundos especiais de que trata o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320/1964. 6. Demonstrativo de contabilidade da programação do orçamento com a meta de resultado primário, observando-se no que couber ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º desta lei. 7.
demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais para os poderes executivo e legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado da memória de cálculo. 8. Demonstrativo da previsão das aplicações de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, entre parênteses, MDE, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, entre parênteses, FUNDEB. Inciso 9. Demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos de saúde, entre parênteses, ASPS, conforme a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. 10. Demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar. 11. Demonstrativo do cálculo do limite máximo da despesa do Poder Legislativo, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 7º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá: inciso 1, relato sucinto da situação econômica e financeira do município e projeções para o exercício de 2000, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida para o pagamento da dívida. 2, resumo da política econômica e social do governo. 3, memória de cálculo e justificativa de estimativa da receita e da fixação da despesa, observando-se, no que couber, ao disposto nos artigos 22, inciso 1, 39 e 30 da Lei Federal número 4.320/1964 e no artigo 12 da Lei Complementar número 101/2000. 4. Demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução do estoque da dívida pública dos últimos 3 anos, a situação provável no final de 2019 e a previsão para o exercício de 2020. 5. Relação dos precatórios a serem cumpridos em 2020 com as dotações para tal fim constantes na proposta orçamentária. 6. Relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas realizadas pelo Executivo na forma estabelecida pelo artigo 11 dessa lei, com a identificação dos respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com destaque para os valores correspondentes às priorizações. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 7º. Artigo 8º. Artigo 8º. Deverão ser discriminadas em instrumento de programação específicos as dotações destinadas. Inciso 1. Às ações de alimentação escolar. 2. Às ações de transporte escolar. 3. A concessão de subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa. 4. A concessão de subvenções sociais, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílios e entidades privadas sem fins lucrativos. 5. A transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato de roteiro. 6. O pagamento de precatórios judiciários de sentenças judiciais de pequeno valor. 7. As despesas com publicidade institucional de publicidade de utilidade pública.
8. As despesas com amortização, juros e encargos da dívida pública. 9. Ao custeio pelo município de despesas de competências de outros entes da Federação, observando o disposto do artigo 53 dessa lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, artigo 8º, artigo 9º. Artigo 9º. A reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2 desta lei será constituída exclusivamente de recursos não vinculados do orçamento fiscal e será fixada no mínimo 2,5% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como fiscal imprevisto a que se refere a linha B do inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000, a abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária de 2020. Parágrafo 2º. Não serão consideradas para fins do disposto no caput as eventuais reservas de contingência constituídas à conta de receitas vinculadas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Administração e Finanças até 22 de outubro de 2019 suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2020, observadas as disposições dessa lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo Conselho em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. Inciso 1. Ao Fundo Municipal de Saúde, FMS. 2. Ao Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. 3. Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA. 4. Fundo Municipal de Despesa Civil do Município de Turuçu. 5. Ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNEP. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 10, artigo 11. Artigo 11. A elaboração e aprovação do orçamento para o exercício de 2020 e a sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo organizará audiência, entre parênteses, S, públicas, S, entre parênteses, a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimentos que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiências públicas para a discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Em discussão, em votação,
Aprovado por unanimidade o artigo 11. Artigo 12. Artigo 12. Os estudos da definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados à inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2020. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo 2º. Para fins do orçamento da Câmara Municipal, observando os limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa número 13/2018 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente, considerar-se a receita arrecadada até mês de setembro, acrescida de tendência de arrecadação até o final do exercício. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 12. Artigo 13, se ouvir o secretário quando cansar e quiser passar para o segundo secretário, só avisar. Só me traz um copo d'água disponível. Artigo 13. Observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000, somente serão iniciados novos projetos para investimento se, inciso 1, tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento constantes do anexo 4 desta lei. 2. A ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica ao início ou continuidade de investimentos programados com recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 13. Artigo 14. Só que faltava. Artigo 14. Artigo 14. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, inciso 1 e 2 da Lei Complementar número 101/2000, quando for o caso, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos de licitação ou de sua dispensa inexigibilidade. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes daquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não excede aos valores limites para dispensa de licitação fixados nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei número 8.666/93, conforme o caso.
Parágrafo 2º. No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante em cada evento não exceda a 20 vezes o menor padrão de vencimentos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 14, artigo 15. Artigo 15. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem de expansão prevista no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 4º da referida lei, desde que observados: inciso 1, o limite das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária de 2020 e créditos adicionais. 2, os limites estabelecidos nos artigos 20, inciso 3 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000, no caso da geração de despesas com pessoais e respectivos encargos. E 3, o valor da margem líquida de expansão constante de demonstrativo previsto no inciso H do inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º desta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 15, artigo 16. Artigo 16. O controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal deverá ser orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial. Parágrafo 1º. Os custos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tomando-se por base a comparação entre as despesas autorizadas e liquidadas, bem como a comparação entre as metas fiscais previstas e realizadas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 16, artigo 17. Artigo 17. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social e contará, entre outros, com recursos provenientes, inciso 1, do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculados às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. 2. De aportes de recursos do orçamento fiscal. 3. Das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput desse artigo. Parágrafo único. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no inciso 4 do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 17, artigo 18. Artigo 18. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a estabelecer equilíbrio
Parágrafo 1º. O ato referido no caput deste artigo e os que modificaram conterá: inciso 1. Metas quadrimestrais para o resultado primário acima da linha que servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000. 2. Metas bimestrais de realização de receitas em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000, discriminadas no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa. 3. Cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal na forma de duodécimos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 18, artigo 19. Artigo 19. Na execução do orçamento verificado com o comportamento da receita orçamentária, poderá afetar o cumprimento das metas fiscais e observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, os poderes executivo e legislativo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recursos nas seguintes despesas. Inciso 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transparências voluntárias, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 2. Obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. 3. Aquisição de combustíveis e derivados, destinada à frota de veículos, exceto dos setores de educação e saúde. 4. Dotação de material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. 5. Diárias de viagem. 6. Festividades, homenagens, respecções e demais eventos da mesma natureza. 7. Despesas com publicidade institucional. 8. Horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais e arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação de empenho. Inciso 1. Despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012. 2. As despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. 3. As despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais. E 4. As despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observado o disposto no artigo 24 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível para o empenho e movimentação financeira. 4. Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar em ato próprio os ajustes processados, que será discriminado no mínimo por unidade
orçamentária. Quinto, ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000. Sexto, na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho, enquanto perdurar essa situação, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101/2000. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 19 e o artigo 20. Artigo 20. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal e o cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo serão contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput desse artigo. Segundo, até o último dia útil do exercício de 2020, o saldo de recursos financeiros porventura existentes na Câmara será devolvido ao Poder Executivo livre de quaisquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. Terceiro, o eventual saldo que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercício financeiro de 2021. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 20, artigo 21. Artigo 21. Os projetos, atividades e operações especiais previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais que dependam de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados só serão movimentados se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. No caso dos recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, considerar-se-á garantido o ingresso no fluxo de caixa a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato de instrumento congênere, bem como na assinatura dos correspondentes aditamentos de valor, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos que dependem obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos. Segundo, a execução das receitas e das despesas identificará com codificação adequada a cada uma das fontes de recursos, de forma a permitir o adequado controle da execução dos recursos mencionados no caput deste artigo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 21, artigo 22. Artigo 22. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de procedimento que viabilize a
sua realização sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo 1º. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de 2020, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. Segundo, a contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à orçamentária e financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no caput deste artigo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 22, artigo 23. Artigo 23. Para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 42 da Lei Complementar número 101/2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Parágrafo único. No caso de despesas relativas a obras e prestação de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 23, artigo 24. Artigo 24. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre, nos termos do artigo 19 desta lei, serão objeto de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Parágrafo 1º. Compete ao Poder Legislativo Municipal, mediante prévio agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização das audiências públicas referidas no caput. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 23, artigo 24. 25. Em discussão, o artigo 24. Em votação, aprovado por unanimidade o artigo 24, artigo 25. Artigo 25. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa nos termos da Lei Federal número 4.320/1964. Parágrafo 1º. A apuração do acesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais será realizada por fonte de recursos, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar de número 101/2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados da Lei Orçamentária de 2020 para pagamento de precatórios somente poderão ser cancelados para abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas, mediante autorização legislativa específica. Terceiro, nos casos de crédito à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes de orçamentária e identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos se encontrem em tramitação. Parágrafo 4º. Casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit financeiro, as expressões de motivos conterão informações relativas a: inciso 1, superávit financeiro do exercício de 2019 por fonte de recursos. 2. Créditos especiais e extraordinários
reabertos no exercício de 2020. 3. Valores já utilizados em créditos adicionais abertos ou em tramitação. 4. Saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recurso. Parágrafo 5º. Considera-se superávit financeiro do exercício anterior para fins do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/1964, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2020, obedecida a fonte de recursos correspondente. 6º, os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais solicitados pelo Poder Legislativo como indicação de recursos de redução de dotações do próprio Poder serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 7 dias a contar do recebimento da solicitação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 25, artigo 26. Artigo 26. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2020, com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal número 4.320/1964, proceder-se-á por ato do presidente da Câmara dos Vereadores. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 26, artigo 27. Artigo 27. A reabertura dos créditos especiais extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetiva quando necessária até 30 de abril de 2020. Parágrafo único. Caso seja necessário a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais extraordinários, poderá ser adequada e constante da Lei Orçamentária de 2020, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 27, artigo 28. Artigo 28. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, manejar, transferir ou utilizar totalmente ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas à estrutura programática expressa por categoria de programação conforme definida no artigo 6º desta lei. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas da lei orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação por funções e subfunções. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 28, artigo 29. Artigo 29. Não serão considerados créditos adicionais às modificações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação da despesa aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, que poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito através da fonte de recursos e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Quer passar o lotar? Pode passar? Não, tu quer ler, pô?
Não, por mim. Em discussão. Tá, não. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 29. Artigo 30. Vai passar para ele. Eu vou passar agora para o segundo secretário, Solotar. Artigo 30. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2019, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 12 avos das dotações para despesas correntes de atividades e 13 avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais, constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto do caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito que serão executadas segundo suas necessidades especiais e a efetiva disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento, assim entendidas aquelas constantes no projeto de lei orçamentária cuja execução financeira até 31 de dezembro de 2019 tenha ultrapassado 20% do seu custo total estimado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 30. Artigo 31. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas com fins lucrativos poderá ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto no artigo 19 da Lei Federal número 4.320/1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput deste artigo, executadas na modalidade de aplicação 60, transferências e instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento da despesa 45, subvenções econômicas. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 31. Artigo 32. No caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida ao artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política habitacional, nos termos da legislação específica. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 32. Artigo 33. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, 1, 16 e 17 da Lei Federal número 4.320/1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação. Parágrafo único.
as subvenções que se destinarem à cobertura de déficits de funcionamento das entidades mencionadas no caput deverão ser autorizadas por lei específica, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 33. Artigo 34. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. 1. Estejam autorizadas em lei específica, que identifique expressamente a entidade beneficiária. Segundo, tal condição obrigatória quando os recursos se destinarem à cobertura de déficit de funcionamento da entidade beneficiada. 2. Estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2020 ou 3. Sejam selecionadas para execução em parceria com a Administração Pública Municipal de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 34. Artigo 35. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de contribuições de capital fica condicionada à autorização em lei especial anterior de que trata o artigo 12, parágrafo 6º, da Lei Federal número 4.320/1964. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 35. Artigo 36. A transferência de recursos a título de auxílios previstos no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal número 4.320/1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam 1. De atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação básica. 2. Para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. 3. Voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestados por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de saúde. 4. Qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, SCIP, com termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal número 9.790/1999, e que participem da execução de programas constantes no Plano Plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. 5. Qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. 6. Destinada a atender, assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação, reabilitação e integração social e nos termos da Lei Federal número 13.146/2015. 7. Constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis e ou reutilizáveis, cujas ações estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
de que trata a Lei Federal número 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto Federal número 7.404/2010. E 8. Voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público de assistência social que a. se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes